Olá pessoal, é um prazer estar com vocês hoje para juntos continuarmos a esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. E estamos estudando a carta aos Romanos de forma sistemática, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar o versículo 21, que diz assim: Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Então, nesse sentido aqui que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está explicando que as pessoas, conhecendo a palavra de Deus, porque que os romanos eles já estavam sendo evangelizados pelos apóstolos, eles já estavam conhecendo a palavra de Deus, e eles não estavam glorificando a Deus, mesmo que tenham conhecido ali a palavra de Deus por meio dos apóstolos, eles não estavam glorificando a Deus. Eles estavam igual aos judeus no passado, igual aos judeus que, conhecendo ali a Jesus, não o glorificaram como sendo o Messias, sendo o Filho de Deus enviado para salvar toda a humanidade. É um exemplo claro de endurecimento dos corações, de um coração obscuro, é os judeus. Um exemplo claro deles. Não é todos, porque como os apóstolos e outros, muitos se converteram à palavra de Deus por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque está escrito que ia ser dessa forma, então não poderia ser diferente. Deus ele tem seus propósitos, ele tem os seus meios de trabalhar. E quem somos nós para questionar os meios de Deus? Só para fundamentar esse entendimento, eu quero que os senhores e as senhoras, se possível, depois leiam em suas Bíblias, lá em 2 Reis 17:15, que diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, como que protestaram contra eles, seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não os imitassem. Então, nós vimos aqui lá em Reis, de 2 Reis 17:15, que já tem uma palavra nesse sentido, que as pessoas conhecendo os estatutos de Deus, conhecendo a palavra de Deus, mesmo assim rejeitaram e mesmo assim eles protestaram contra as coisas certas de Deus e seguiram os ídolos e tornaram vãs e seguiram as nações que estavam em derredor deles. Então, muitas vezes as pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo as coisas de Deus, eles endurecem o coração e não seguem a Deus. Um exemplo claro foi o povo de Israel. Infelizmente, eu não digo que todos, mas uma boa parte, fez isso. E Deus sempre manteve ali os seus atalaias. Até hoje Deus tem os seus atalaias em Israel, em toda a parte do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Que tem judeus que são atalaias de Deus até hoje, porque Deus ele tem um compromisso com as suas promessas, assim como aqueles também, os gentios, que se converterem a Jesus Cristo. Mas não é porque nós somos gentios que nós estamos buscando a graça de Deus, o período da graça de Deus, que nós não possamos, que nós não também podemos ficar dessa forma, com os corações escurecidos, ou seja, obscurecer o nosso coração. O que é obscurecer? Obscurecer é tornar-se escuro ou menos claro, tornar-se
difícil de compreender. Hoje as pessoas estão com um coração que não querem compreender, estão deixando seus corações ficar obscuro, porque tem muitas doutrinas, tem muitas pessoas falando coisas sem nexo. Então, a gente tem que ter coerência e ter um nexo com a palavra de Deus. Quer dizer, tem que ter coerência para que nosso coração não fique obscuro também. Então, outra passagem, só para fundamentar esse nosso entendimento, lá no Velho Testamento, na Escritura, é velho só no nome, gente, mas ela é tão nova, tão contemporânea quanto nós mesmos. Diz assim, em Jeremias 2,5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vós, pais, em mim, para de mim se afastarem, indo após nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Então, hoje nós vimos aí que a idolatria, as pessoas estão indo após ídolos, e nesse sentido eles se tornam também obscuros, se tornam também, como se fala, nulos, porque os ídolos, a idolatria, ela é nula. Os ídolos, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm pés, mas não anda, está escrito na palavra de Deus. E assim se tornam aqueles que o adoram. Então, deixam de adorar a Deus, o Criador, para adorar a criatura, algo que o homem criou. Então, nesse sentido aí, os corações são insensatos, ou seja, são obscuros, estão deixando, mesmo que conheceram de alguma forma a palavra de Deus, mas estão deixando por insensatez de fazer a coisa certa. Estão quebrando as alianças, assim como diz lá em 2 Reis 17. Quebraram a aliança, né? Deixaram de fazer o que era certo, deixaram de fazer, de cumprir os estatutos de Deus, ou seja, os estatutos é a palavra de Deus. E agora, em Efésios, também, só para fundamentar mais essa palavra, Paulo, escrevendo aos Efésios, em Efésios 4, 17 e 18, ele diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse é o versículo 17. Não andei na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem pessoas que lê lá alguns textos da Bíblia, lê algumas passagens da Bíblia. Eu digo porque outrora eu também era assim, eu lia alguns textos aqui e ali na Bíblia e achava que já estava sabendo de tudo. Mas enquanto eu não li a Bíblia pela segunda vez, agora já estou na terceira vez, eu não consegui um entendimento claro. Era obscuro o meu entendimento. Eu tinha uma vaidade. Por ser um gentil, eu tinha minhas vaidades e os outros demais não são diferentes. Tem pessoas que leram ou escutaram alguém falar alguma coisa ou pesquisaram no Facebook, ou viram na internet alguma coisa lá, alguma teoria obscura e quer passar essas coisas obscuras para as pessoas. E aqui Paulo ele fala nos Efésios que as pessoas têm vaidade, muitas pessoas, até mesmo pessoas que estudam muito, são professores de histórias ou filósofos, eles estudam muito, mas eles se tornam vaidosos e muitas vezes não aceita a verdade de Deus, não aceita a palavra de Deus como um manual de orientação. E ficam aí com as suas vaidades, e Paulo já dizia isso, e hoje não é diferente. O versículo 18 de Efésios 4, 18 diz assim, obscurecidos de entendimentos alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seus corações. Olha que interessante. Ele fala aqui, obscurecidos de entendimento, ou seja, eles não têm um entendimento claro. O entendimento do ímpio, ele é obscurecido. O entendimento das pessoas ímpias, do gentil, ele é um conhecimento obscurecido, não é claro, mas a partir do momento que o gentil, ou seja, o ímpio, aquele
que não busca a Deus, começa a buscar o entendimento, se converte a Deus, se volta para Jesus, as coisas se tornam claras. Aquilo que era obscuro não é mais obscuro, se torna claro. O coração deixa de ser insensato, passa a ter sensatez, passa a ter sabedoria, passa a ter entendimento. Então, por isso, a importância de buscar a palavra de Deus de forma sem preconceitos. Infelizmente, as pessoas têm muito preconceitos por várias coisas. Então, nesse sentido, nós temos que tirar o preconceito, tirar esse pensamento obscuro, né, de entendimento, como Paulo fala aqui, um obscuro dos entendimentos, alheios à vida de Deus. As pessoas estão alheias à vida de Deus. Como que é a vida de Deus? Gente, até eu, qualquer um, não tem como a gente calcular, não tem palavras para calcular a vida de Deus, o que Deus tem para nós. É algo maravilhoso, é algo incalculável. Então, nesse sentido, nós temos que se apegar aos ensinamentos de Deus de forma assim como se fosse um navio. E nós estamos no mar ali, ó, estamos naufragando e aparece aquele navio e a gente entra dentro dele e vamos embora, confiando. Deus é o nosso navio, Deus é o nosso porto seguro. Então, que nós possamos tirar tudo que está obscurecendo o nosso coração, tudo aquilo que está nos enganando, tudo aquilo que está nos perturbando de forma obscura e que nós possamos buscar na palavra de Deus de forma clara, objetiva, espiritual, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então, nesse dia de hoje, eu deixo essas 4 passagens, né, que estamos estudando aqui hoje: Romanos 1, 21, 2 Reis 17, 15, Jeremias 3, 5 e Efésios 4, 17 e 18. Vou deixar na informação principal do vídeo para os senhores e para as senhoras. Então, para hoje é esse estudo, essa palavra. E, se Deus quiser, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Ore por nós, porque não é fácil. Eu digo, não é fácil. Até que isso se torne claro. Tem muitas coisas que fica obscuro, vem para lutas espirituais, lutas no dia a dia, para que esse trabalho não saia. Mas, em nome de Jesus, o Senhor vai nos abençoar e vamos conseguir terminar esse trabalho, terminar esse estudo da Palavra de Deus. Um forte abraço e, se você gostou, se você está identificando com essa Palavra de Deus que não é minha, eu sou um mero transmitidor dessa mensagem de forma simples, porque eu não sou uma pessoa exacerbada no conhecimento teólogo, não sou pastor, não sou teólogo, não sou um apóstolo, um bispo, igual essas pessoas ficam se denominando. Eu sou apenas um estudante da palavra de Deus, das leis de Deus. E quero compartilhar esse entendimento com vocês. Espero que o Senhor possa abençoar de forma clara, clara como Ele sempre é. Ele é luz. Jesus é luz para as nossas vidas, luz para o nosso caminho, e não é obscuro. Se você está sentindo algo escuro, não tão claro na sua vida, é porque está faltando Jesus. Um forte abraço e fiquem com Deus.